O ativismo é uma característica que é mundial em todas as vertentes, principalmente com a facilidade tecnológica, desenvolvimento da tecnologia, ficou muito mais fácil a comunicação, a troca de informações e você constatar rapidamente se algo é verídico ou não. Então você tem acesso à informação. Isso é algo muito importante. Para as testemunhas de Jeová, para o mundo dissidente das testemunhas de Jeová, das pessoas que saíram das testemunhas de Jeová, foi algo fenomenal. Né? E eu posso falar isso com experiência própria. Porque quando eu saí do mundo das testemunhas de Jeová, o que acontecia com a maioria das pessoas afastadas? Elas ficavam no estado de isolamento tal, depressivas, sem apoio dos familiares, sem amigos, que a única solução para elas era voltar para a religião das testemunhas de Jeová. Não existia uma outra informação, um apoio. Então a pessoa achava que estava errada, se culpava e acabava voltando para as testemunhas de Jeová. No caso do avanço tecnológico, do mundo dissidente, tudo muda, né? Porque as pessoas de vários pontos do mundo começam a conversar entre si, a perceber que sofriam das mesmas sequelas, dos mesmos problemas, que os depoimentos eram muito parecidos, que o que estava acontecendo não era só com ele, e a partir daí eles tomavam consciência de que algo maior, né, estava acontecendo e que eles não necessariamente precisavam voltar para a sua denominação religiosa para poder achar que estavam, a partir dali, novamente bens, né? Pessoas boas. Né? Não precisava. Não precisava ser testemunho de Jeová para ser uma pessoa boa. E não necessariamente as pessoas que saem das testemunhas de Jeová são pessoas más. Para falar do fórum ex-testemunho de Jeová, a gente tem que voltar um pouco ao tempo. Quando eu saí das testemunhas de Jeová foi exatamente ano 2000. E a partir dali eu comecei a entrar na internet. E na internet ainda tinha muita coisa se construindo. Ano 2000 ainda tinha muita coisa se construindo. Era a época do Orkut, ainda estava bombando na época. E listas de discussões. Quando você sai da Testemunha de Jeová e encontra a internet e encontra várias pessoas que pensam da mesma forma, tudo muda. Então, para falar do fórum, eu preciso falar desse início. Quando você saía da Testemunha de Jeová, não existia na internet um local, né, que você pudesse ir conversar sobre isso. Era tudo muito espalhado. E, na realidade, era tudo muito escondido. A primeira lista de discussão que eu participei, acho que era uma das primeiras que surgiu na internet, ela surgiu por Cid Miranda, que é o tradutor do livro aqui no Brasil, Crise de Consciência, do Raymond France. A lista de discussão ela era secreta, você só entrava na lista de discussão se uma pessoa conhecida lá da lista indicasse você. Você tinha que ser cristão, não poderia ser ateu, agnóstico ou de alguma outra religião, você não poderia contestar isso. E era uma lista que se falava somente sobre as crenças cristãs erradas das Testemunhas de Jeová. Então era um grupo pequeno, era todo mundo meio que com medo, né, de ser taxado de apóstata pelas famílias, não existia essa exposição das pessoas, todo mundo lá tinha um e-mail fake, né, para poder não ser identificado, ninguém se identificava, para poder exatamente preservar seu anonimato, porque muitos também eram da religião, não poderiam se expor. A partir daí, eu comecei a fazer parte de alguns grupos no Orkut. Só que o Orkut é um pouco do que está o Facebook hoje em dia, é uma terra sem lei. Existiam vários grupos de Testemunhas de Jeová, mas eram grupos controlados por poucas pessoas, a maioria com 300 fakes, várias pessoas também que entravam lá eram mais com raiva, com briga, com fúria, não existia um debate salutar, eram brigas constantes, existiam os grupinhos de apóstolos cristãos, tinha um grupo que era só de ex-testemunhos de Jeová que eram gays, lésbicas, tinha um grupo que era de ex-testemunhos de Jeová que eram ateus.
Então todo mundo era no seu quadrado, né? Ninguém se misturava, ninguém conversava de forma uníssona. Então, cada um tinha a sua opinião. Aí a partir disso eu comecei a fazer parte desses grupos, não achava que era alguma coisa produtiva, queria uma coisa mais produtiva. Ao mesmo tempo eu comecei a participar de um fórum, modelo de fórum, que é o atual hoje em dia, que era um fórum sobre Matrix, que era um filme que saiu na época, eu gostava muito, ainda gosto, e lá se discutia sobre Matrix. Só que eu achei fenomenal, porque era um modelo, um formato em que as pessoas podiam discutir, tinha os moderadores, os administradores, regras, e aí eu passei a chamar todo mundo que eu conhecia no mundo dissidente da época, do Orkut, a criar um fórum. Vamos criar um fórum, vamos criar um lugar em que a gente possa conversar de forma mais organizada, a gente possa divulgar isso para outras pessoas. Vamos sair do mundo do Orkut, dessa terra sem lei, vamos criar um fórum. E aí foi criado o fórum Testemunhas de Jeová Livres. A ideia de colocar testemunhas de Jeová Livres era exatamente para atrair testemunhas de Jeová. Porque se a gente colocasse na época um fórum chamado Ex-Testemunhas de Jeová, a gente não iria atrair esse público. Então a ideia era ser convidativo, que as pessoas tivessem curiosidade de saber o que é que aquelas pessoas estavam conversando ali. A partir disso, o fórum parece que durou muito tempo, a gente durou 1 ano, mas foi altamente produtivo. E a partir dali a gente resolveu se aperfeiçoar. A gente estava sendo hospedado na época num site gratuito. E aí muitas vezes saía do ar, a gente perdia, vários foristas saíam por esse motivo. A gente disse, vamos criar um fórum, né? Vamos hospedar esse fórum e vamos construir um novo fórum. E aí foi a ideia. E aí, no caso, nós assumimos o nome Ex-Testemunhas de Jeová, Fórum Ex-Testemunhas de Jeová, e nós estamos desde 2008 com esse fórum. E quando eu entrei no mundo da internet, estou tentando lembrar aqui alguma coisa.